reciprocidade como argumento de violação dos direitos humanos. Não faz sentido esse tipo de aplicação do princípio da reciprocidade, que é um princípio importante, mas que nesse caso ele cede espaço para os direitos humanos. Então, fica mais um aspecto aí relacionado às convenções de Genebra. As 4 convenções apresentam um artigo em comum a todas elas, um artigo comum a todas elas, que é o artigo 3º, e esse artigo 3º expressamente vai dizer que, eu sei que o que eu vou falar é repetição, porque eu já falei uma vez, já repeti, estou repetindo mais uma vez, mas é importante, o artigo 3º expressamente diz que os direitos ali previstos se aplicam aos conflitos armados internos e internacionais. Isso não é apenas uma questão da interpretação da doutrina, é uma previsão expressa nas convenções de Genebra. Visto, então, quais são as convenções e a temática geral de cada uma delas e os aspectos gerais delas, vejamos agora, amigos, como está estruturado o movimento da Cruz Vermelha. Okay? Veja só, nós vamos falar que há um movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Há um movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Muito importante você colocar sempre os dois nomes juntos, Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Em regra, eles podem aparecer juntos. Em alguns casos, aparece só a expressão Cruz Vermelha ou só Crescente Vermelho, mas pode ficar tranquilo que quando chegar nessas situações eu vou te explicar, eu vou apontar para você. Esse movimento internacional é composto de 3 instituições. São 3 instituições básicas que compõem o movimento internacional. Cada uma das 3 instituições com personalidade jurídica própria e com funções específicas. Funções específicas, porém complementares. Então, todas as 3 instituições, ou também chamados 3 componentes, posso falar de uma forma ou de outra. 3 instituições ou 3 componentes. Todos os 3 com personalidade jurídica própria e com funções específicas. Quais são os 3? Primeiro, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E aqui utiliza-se só a expressão Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é o órgão coordenador do movimento. É o órgão coordenador do movimento em situações de conflito armado e difusor do direito humanitário. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é o órgão coordenador de todo o movimento em situações de conflito armado e difusor do direito humanitário. Difusor do direito internacional humanitário. Uma segunda componente ou uma segunda instituição é a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho. Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e, eu falei ou, mas vamos corrigir, e do Crescente Vermelho. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho se apresenta como órgão coordenador do movimento em situações de catástrofe natural e ou tecnológica, em situações de catástrofe natural e ou situações de catástrofe tecnológica, e como órgão promotor do desenvolvimento das sociedades nacionais e suas atividades domésticas, como órgão promotor do movimento e das sociedades nacionais e das suas atividades domésticas. E uma terceira instituição que vai completar o sistema são as sociedades nacionais. E aí eu vou falar ou da Cruz Vermelha
ou do Crescente Vermelho. Por quê? Porque as sociedades nacionais, como o nome já indica, nacionais, elas atuam no âmbito interno de cada país. Então, ou ela terá o nome de Sociedade da Cruz Vermelha, ou ela terá o nome de Sociedade do Crescente Vermelho, dependendo do país em que ela esteja atuando. Perfeito? Por isso que a gente fala sociedades nacionais apenas, que poderá ter a complementação Cruz Vermelha ou a complementação Crescente Vermelho. Essas sociedades nacionais, elas promovem os princípios da Cruz Vermelha, os princípios do movimento, dentro de cada país. Dentro de cada país. E elas se compõem ou se caracterizam como entidades privadas criadas segundo a lei de cada país, ou seja, segundo o direito, obedecendo às leis de cada país, e se apresentam como órgão de auxílio ao poder público, em que pese não ser propriamente um órgão público, obviamente é uma instituição privada estabelecida segundo as leis de cada país onde se organize. O país, para ter uma sociedade nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho, deverá, aí sim, obrigatoriamente ser parte nas convenções de Genebra. Se o país não é parte da Convenção de Genebra, ele, então, não poderá ter dentro dele uma sociedade nacional. E ressalto aqui que a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha, ela só poderá ser... Deixa eu refazer a afirmação. Em cada país onde há uma sociedade, somente haverá uma sociedade da Cruz Vermelha. Então, juridicamente falando, é uma única instituição. Ainda que, obviamente, possa ter polos de atendimento, polos de atuação em todo o território nacional, né, nos diversos setores do território nacional, ainda assim, é uma única instituição, que é uma instituição privada, segundo as leis de cada país, e que deve respeitar o governo e atuar em prol dos direitos humanitários, dos direitos humanos daquele país. Em países como o nosso, como o Brasil, em que situações de conflitos armados não são uma realidade ou não são tão intensos, é muito natural, é uma tendência muito natural da Cruz Vermelha atuar na prestação da saúde, especialmente em situações de emergência, em situações de maior carência. Então, como a Cruz Vermelha surge originariamente focada na ideia de conflitos armados, em países como o Brasil, em que conflitos armados não são uma realidade há muitos anos, são países não beligerantes, é muito comum que a Cruz Vermelha passe a atuar paralelamente ao governo e de forma auxiliar ao governo, dando ênfase à prestação da saúde, dando ênfase aqui ao atendimento, sobretudo em situações de emergência, em situações de catástrofe. Ok? Estão aqui as três instituições ou as três componentes do movimento. Amigos, temos ainda, além das três componentes do movimento, três órgãos que atuam em relação às três componentes. Então vamos lá. Se nós pudéssemos colocar aqui, visualmente, o movimento internacional abrange três instituições. O Comitê Internacional dos Direitos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha. Então são as três instituições. Além dessas três instituições, existem três órgãos que atuam coordenando a comunicação e a atuação das três entidades, ou melhor, das três instituições simultaneamente. É necessário que haja essa integração, essa coordenação das três instituições. Quais são os três órgãos de integração e de coordenação das três instituições? São os seguintes: a Conferência Internacional,
essa conferência internacional, ela é realizada de 4 em 4 anos, com a presença do comitê, da federação e das sociedades, com a presença do comitê, da federação e das sociedades, e também com a presença dos governos signatários das convenções, e também com a presença dos governos signatários das convenções. Então, esse é uma conferência internacional que se realiza de 4 em 4 anos. A finalidade da conferência é rever ou analisar os avanços e os retrocessos que eventualmente possam ter ocorrido nos 4 anos anteriores e, obviamente, estabelecer as diretrizes para os próximos 4 anos do movimento. Daí, então, ela ocorrer só de 4 em 4 anos, estabelecendo sempre de 4 diretrizes para o período subsequente. Além da Conferência Internacional, encontramos também a Comissão Permanente. A Comissão Permanente exerce um mandato de 4 anos, atuando entre as conferências internacionais. Exerce um mandato de 4 anos, atuando entre as conferências internacionais. E nessa atuação, a Comissão Permanente busca efetivar as diretrizes estabelecidas na conferência anterior e estabelecer já as bases para a conferência futura, ou para a próxima conferência. Então, a Comissão Permanente, ela estabelece como premissa a efetivação das diretrizes estabelecidas na convenção anterior e já prepara a nova conferência que vai ocorrer na sequência. Ok? Amigos, além da Comissão Permanente e além da Conferência Internacional, existe mais um terceiro órgão, que é o Conselho de Delegados. O Conselho de Delegados é um órgão consultivo apenas, então é um órgão consultivo de todo o movimento, e ele se reúne de 2 em 2 anos, como órgão consultivo, apenas para quê? Uma vez reunido, responder às diversas consultas que, porventura, sejam feitas. O Conselho de Delegados é composto, como o nome já indica, de delegados das 3 instituições, ou seja, do Comitê, da Federação e das sociedades. Então, a Conferência Internacional, juntamente com a Comissão Permanente, juntamente com o Conselho de Delegados, forma ali os 3 órgãos que promovem a coordenação das 3 instituições. Cuidado aqui, não é complexo o que eu estou explicando, só cuidado para você não se enrolar, porque são 3 e 3. 3 instituições e 3 órgãos que promovem a coordenação das 3 instituições. Isso é extremamente importante. Antes da sequência, quero parar um momento para ouvir os nossos alunos, saber se há alguma pergunta a ser feita. Eu gostaria de saber se no direito humanitário ele se confunde com a Cruz Vermelha. A pergunta é pertinente. Aliás, é uma pergunta que já caiu em prova de concurso público. Só a título de referência para os eventuais interessados em concurso público, na prova de advogado da União, retrasada, não a anterior, mas a anterior, né, a penúltima prova, nós encontramos ali por volta de 6 ou 7 itens perguntando apenas sobre direito humanitário, inclusive questões históricas e questões, como eu citei aqui, do livro do Henri Dunant, enfim, até surpreendeu os candidatos na medida em que é um tema que até então não tinha sido cobrado, né? E caiu exatamente uma questão sobre essa, André, se a Cruz Vermelha se confunde com o direito humanitário. Vamos tomar cuidado com a expressão, ou com o termo como a situação é colocada. Dá para dizer que o desenvolvimento da Cruz Vermelha se confunde com o desenvolvimento do direito humanitário? Sim, dá para dizer.
o histórico da Cruz Vermelha anda paralelo com o próprio desenvolvimento do direito humanitário, apesar de serem situações distintas, obviamente. Então, a Cruz Vermelha é um movimento próprio, tem mais a ver com a ideia estrutural, orgânica, são instituições e órgãos que atuam em favor do direito humanitário. Então, é óbvio que, ainda que não se fale numa equivalência, mas há uma interligação do desenvolvimento histórico, tanto da Cruz Vermelha quanto do direito humanitário. Se você, por exemplo, tiver curiosidade para buscar mais informações sobre o direito humanitário, a fonte de pesquisa vai ser o site da Cruz Vermelha, né? icrc.org, www.icrc.org, International Committee of Red Cross, né? Chegando lá, .org, chegando lá você tem uma versão do site em português, em espanhol, em inglês, em árabe, tem várias versões. Então, a melhor fonte de pesquisa informal, por exemplo, de direito humanitário, é na própria Cruz Vermelha, porque é óbvio que o movimento internacional, ele promove o direito humanitário e vice-versa, ok? Então, está aí a pergunta muito bem colocada e respondida. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha são 7. São 7, então, os princípios que regem todo o movimento internacional da Cruz Vermelha. Veja que são princípios que regem os órgãos e as instituições da Cruz Vermelha. Quando eu falo em direito humanitário, só para reforçar o que eu terminei de falar, quando eu falo em direito humanitário, estamos falando da estrutura normativa que protege as pessoas. Então, eu estou falando do arcabouço jurídico que protege as pessoas em situações de conflitos armados internos ou conflitos armados internacionais. Aliás, eu fui até um pouco além, dizendo que hoje a Cruz Vermelha, mais do que apenas os conflitos armados internos e internacionais, tem também se dedicado à proteção das pessoas em situações de catástrofe, sejam catástrofes naturais ou catástrofes tecnológicas, ok? Então, a Cruz Vermelha é o estabelecimento, ou melhor, é uma estrutura orgânica, ou seja, um complexo de instituições e órgãos que atuam com base na estrutura normativa do direito humanitário. Então, o direito humanitário é a estrutura normativa, são as convenções de Genebra, os protocolos, os costumes internacionais, enquanto que o movimento internacional da Cruz Vermelha é o complexo de órgãos que atuam relacionados a essa estrutura normativa. Então, quando eu falo nos princípios fundamentais do movimento, eu estou falando nos princípios que regem a atuação dessa estrutura orgânica, ou seja, desse complexo de instituições e órgãos que atuam em favor do direito humanitário. Ok? Primeiro princípio fundamental é o princípio da humanidade. Então, o primeiro princípio fundamental é o princípio da humanidade. Tal princípio significa que a Cruz Vermelha age com a intenção de promover o sentimento de humanidade, ou seja, o sentimento de que todas as pessoas, ou de que todos os seres humanos, são iguais em dignidade. De que todas as pessoas, todos os seres humanos, são iguais em dignidade. Esse é o sentimento de humanidade, ou o princípio da humanidade. Um segundo princípio importante do movimento internacional, é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade significa que a Cruz Vermelha, ao buscar proteção de pessoas, busca proteção de qualquer pessoa, em qualquer condição que ela se encontre. Ou seja, independentemente do credo, da raça, da origem, da cor da pele, do sexo, independentemente de qualquer condição, seja a condição natural, seja a condição física, seja a condição jurídica, se ele é nacional, se ele não é nacional, se ele é refugiado, independentemente da condição jurídica da pessoa, o movimento busca proteger a todos igualitariamente. Ok? A todos igualitariamente. Um terceiro princípio que se relaciona
com o princípio da imparcialidade é o princípio da neutralidade. E aí vocês perguntam, ué, professor, são coisas diferentes? Aqui sim. Neutralidade significa que a Cruz Vermelha, ou o movimento, e quando eu falo movimento, eu estou falando de todas as instituições e todos os órgãos, que o movimento internacional, ele não toma partido político, no sentido ideológico, no sentido filosófico. Ou seja, o movimento internacional da Cruz Vermelha não tem ideologia própria, não tem uma linha política própria. O movimento da Cruz Vermelha não adota uma religião oficial ou prestigia mais uma religião ou outra. Houve, recentemente, algumas acusações contra algumas sociedades nacionais da Cruz Vermelha que estariam atuando nos bastidores de modo a promover a queda de alguns governos em alguns locais, né? Há um inquérito internacional se buscando isso, acusações de um lado e de outro, e o próprio movimento declarou que vai buscar fazer uma investigação ampla para saber se de fato a sociedade atuando no sentido de derrubar certos governos e estabelecer outros, porque se assim o for, ou seja, se estiver agindo dessa forma, isso implica um desvirtuamento do princípio da neutralidade. Ainda que o governo que a sociedade queira derrubar seja um governo ditatorial e um governo que, por exemplo, está promovendo uma maciça violação dos direitos humanos. Ainda assim, a Cruz Vermelha deve se manter neutra ou o mais neutra possível. Há outras situações em relação à neutralidade, essas bastante complexas, são o seguinte. No âmbito da guerra contra ou no combate ao terrorismo, há uma peculiaridade do terrorismo que é o seguinte. O terrorismo, ele realiza uma tática do que a gente chama de guerra sem quartel. A guerra sem quartel, a chamada, essa nomenclatura, guerra sem quartel, é porque não há, para aquele inimigo, para aquele grupo, não há uma sede ou um quartel-general, ou seja, não há um polo que você possa localizar e dizer aqui está a sede ou aqui está o centro de comando desse grupo paramilitar ou desse grupo de guerra, desse grupo militar que seja. O terrorista, ele não tem um centro de comando. Na verdade, eles estão de forma difundida por todo mundo, né? Então, é difícil o combate na medida em que o terrorista ele anda entre nós, ele anda entre a população civil. E muitas vezes o terrorista ou esses grupos terroristas utilizam sede de movimentos internacionais de direito humanitário, como, por exemplo, sede da Cruz Vermelha, como verdadeiro escudo humano. E aí temos um problema grave no âmbito do combate ao terrorismo. Aliás, a utilização de escudo humano é um crime de guerra. Então, é comum se verificar que, de repente, determinada sede, determinado espaço físico destinado à acomodação de um movimento humanitário seja utilizado por terrorista como local de fuga ou para esconder armamento. Não quer dizer que a instituição humanitária esteja complacente com aquilo, não quer dizer que a instituição humanitária esteja, ela, estimulando aquilo, mas por vezes aquilo é feito sem o conhecimento da própria instituição. Houve, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, um ataque de Israel contra um grupo terrorista islâmico em que determinada bomba atingiu a sede a sede da Cruz Vermelha. Não me lembro se foi Cruz Vermelha ou se foi alguma outra entidade também focada no direito humanitário. E aí se alegou que Israel teria atacado uma entidade humanitária. O que a defesa de Israel foi no sentido de que havia indício, provas robustas suficientes, no sentido de que aquele local estaria sendo utilizado como verdadeiro escudo e depósito para armamento de terroristas. Então veja que situação extremamente complicada, né? Então são algumas situações fáticas que colocam em jogo o princípio da neutralidade dessas instituições humanitárias. Mas, em que pese o princípio da neutralidade sofrer esses abalos, eventualmente, ainda assim ele é um princípio fundamental do movimento internacional da Cruz Vermelha. Um quarto princípio fundamental é o princípio da independência do movimento. O movimento, amigos,
não depende, como o nome já indica, independência, não depende de governo algum. O movimento, ele recebe contribuições dos governos, sim, recebe inclusive contribuições voluntárias das pessoas, você pode contribuir para o movimento da Cruz Vermelha, ok? Mas ainda assim, ele não depende do governo, nem atua em função do governo. Um quinto princípio é o princípio do voluntariado. O princípio do voluntariado significa que a Cruz Vermelha é um movimento sem fins lucrativos e que mais de 90% das pessoas que atuam nela atuam de forma voluntária, ou seja, sem qualquer remuneração. Há uma parcela que é remunerada, sim, mas a maior parte não é remunerada. O princípio da unidade, que já foi citado por nós, sem esse nome. O princípio da unidade significa que só poderá haver uma sociedade nacional em um Estado. Isso eu já tinha comentado anteriormente. Só poderá haver uma sociedade nacional em cada Estado. E o princípio da universalidade, em que a Cruz Vermelha busca o atendimento a todas as pessoas em todos os lugares, sejam eles partes da convenção, não sejam parte da convenção. Então, o atendimento tende a ser mundial, universalizado. Ok? Antes de nós fazermos uma brevíssima síntese da nossa aula de hoje, há uma pergunta que eu sei que vocês querem fazer. Qual é a pergunta? Os princípios da Cruz Vermelha vinculam o Brasil? Sim, o Brasil, como ele é parte das convenções de Genebra, e aqui no Brasil a atuação efetiva da Cruz Vermelha, ou de uma sociedade da Cruz Vermelha, todos esses princípios atualmente são relacionados à Cruz Vermelha do Brasil e, portanto, se relacionam também com o Brasil. Perfeito? Então, a síntese de tudo que nós trabalhamos aqui é: o direito humanitário foca o seu atendimento às pessoas ou ao tratamento das pessoas que são vítimas ou afetadas de alguma forma por conflitos armados internos ou internacionais, podendo hoje também se falar em algumas situações de catástrofe. Movimento esse, direito humanitário esse, que tem como seu principal organismo de desenvolvimento o movimento internacional da Cruz Vermelha. Amigos, foi mais uma vez um prazer estar com você. Quero deixar mais uma vez o nosso e-mail para eventuais dúvidas. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser ver novamente essa aula, você pode visitar a nossa página no YouTube /saberdireitoaula, youtube.com/saberdireitoaula. Meus amigos, foi um prazer. Nós tivemos 5 programas aqui trabalhando o tema de direitos humanos. Espero que esse tema tenha despertado em você não só a paixão pelo direito humano, mas que ele seja útil na sua carreira, seja como advogado, seja no concurso público, seja dando aula, enfim. Estamos aqui à sua plena disposição. Um forte abraço, até a próxima.